Podem sentar, irmãos. Vamos abrir a Bíblia em Apocalipse, capítulo de número 11. É a passagem que nós começamos a estudá-la na semana passada, visto que nós estamos estudando sobre os sinais da volta de Cristo, relatado em Mateus, capítulo de número 24, e estamos no sinal onde ele fala sobre o surgimento do anticristo, que é mencionado no versículo 15 de Mateus 24. Então, nós já estudamos, entendemos o que é possível observarmos sobre as características do anticristo, quando Jesus se refere a ele como abominável da desolação. E aí a gente fez esse exercício olhando para Daniel, alguns capítulos de Daniel, depois de observarmos algumas características sobre o abominável da desolação, nós também observamos, olhando para as duas cartas de João, sobre algumas outras características, aonde ali ele se refere ao anticristo desta forma, como anticristo. E também vimos a passagem de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, onde o apóstolo Paulo se refere ao anticristo, não como o abominável da desolação, nem como anticristo, mas se referindo a outros dois termos, homem da iniquidade e filho da perdição. Ficou faltando nós observarmos uma outra expressão que aparece nas Escrituras sobre o anticristo, que é se referindo a ele como a besta, que é o que aparece no capítulo 11, no versículo de número 7. Nós vamos encontrar nas Escrituras, tratando sobre o anticristo, mas se referindo a ele como besta, a besta, basicamente apenas aqui no livro de Apocalipse. E isso vai aparecer e vai acontecer várias vezes, porém aqui no versículo 7 deste capítulo de número 11, é a primeira vez que esse termo aparece. Então é por isso que a gente está nessa passagem. Vimos aqui algumas coisas e nós não conseguimos concluí-las. O objetivo é a gente tentar fazer isso nessa noite. Capítulo 11, versículo 7, vamos fazer a leitura juntos? Vamos lá? Quando tiverem... O que nós temos feito aqui é basicamente olhar para cada uma dessas palavras e tentar entender o que elas significam. E aí uma das que nós já tratamos é quando João fala sobre o término do testemunho. Nós entendemos que esse testemunho é em relação ao Evangelho, a pregação da palavra, que fala sobre Cristo Jesus como Senhor e Salvador. E entendemos, ainda que a gente tenha adiantado um pouco o assunto, porque provavelmente a gente vai falar sobre isso mais uma vez, entendemos que também aqueles que testemunharão o Evangelho, não é difícil de entender que somos nós, o povo de Deus e a Igreja de Cristo, que são os verdadeiros cristãos. Então, esses verdadeiros cristãos irão testemunhar, proclamar o Evangelho sobre Jesus Cristo, e após essa proclamação, isso será concluído e tem a ver com o que Jesus falou em Mateus capítulo 24, versículo 14 e 15. Quando ele falou lá que um dos sinais da volta de Jesus é que o Evangelho seria pregado a toda criatura, toda língua, todo povo e toda nação. Após essa proclamação do Evangelho
nos 4 cantos da terra, o que é que aconteceria? O anticristo, a besta, aqui de Apocalipse segundo João, surgiria. É exatamente isso que João está dizendo. Então, essa passagem corrobora com aquela que Jesus profetizou do que aconteceria. Porque no versículo 7 do capítulo 11 de Apocalipse, fala sobre 2 sinais que Jesus já havia dito lá naquela passagem que nós já tratamos aqui. Então, basicamente, o que a gente considerou, refletiu e estudou na semana passada foi sobre isso. Testemunhas ou testemunho e quem são esses que testemunharão. Hoje o que nós vamos fazer é dar sequência aqui para a gente tentar ver se consegue concluir essa parte. Entendendo então que João está falando sobre um sinal que Jesus já havia dito anteriormente, de que quando tiverem então concluído o testemunho que devem dar, a besta surgirá. E aí, ao afirmar isto, João dá alguns detalhes aqui, mesmo no sentido mais figurado, mais metafórico, não literal, mas ele apresenta algumas informações aqui que Jesus não apresentou para nós em Mateus capítulo 24. Como, por exemplo, Jesus menciona que o anticristo, o abominável da desolação, depois da proclamação do evangelho em todo o mundo, surgirá, e ponto. Aqui João está dizendo que ele surgirá, mas descreve para nós, de maneira mais detalhada, sobre de onde esse abominável da desolação, anticristo ou besta surgirá. Se você voltar os olhos aí para o texto diz que a besta surge de onde? Ela surge do abismo. E aí nós temos algumas outras passagens, fora aqui do livro de Apocalipse, aonde a palavra abismo também aparece. E isso pode nos ajudar a entender o que João queria com isso, ao dizer que a besta surgiria do abismo. Vamos para o Evangelho de Lucas, capítulo 8, versículo 31. Lucas 8, 31. Quem achar, leia para nós, por favor. A gente, ao ler apenas um versículo, fica um pouco sem contexto. Mas os irmãos estão cientes aí de qual que é a passagem? Quem são os indivíduos pelos quais esse versículo está mencionando? Quem que rogava aqui? Os demônios, e rogava para quem? Para Jesus. Então, os demônios rogavam a Jesus que não os mandasse sair para o abismo. O que eu quero destacar nessa passagem aqui para os irmãos? É que, mais uma vez, essa palavra aparece e ela foi utilizada, ela tem referência com o quê? Com demônios, com espíritos malignos. Bom, é somente isso que eu quero que você guarde aí de informação. Nós vamos ainda para uma outra passagem, que é 2 Pedro, capítulo 2, versículo 4. Outro irmão leia para a gente, por favor.
se refere a quem aí? Pedro está se referindo a quem? A anjos, certo? Quais anjos? Todos. Quais anjos? O que os irmãos acham? Porque veja bem, Pedro está afirmando algo que Deus fez em relação aos anjos. O que Deus fez em relação aos anjos que Pedro descreve aqui? Vamos olhar para o texto. Olhando aí, os irmãos já têm a resposta. O que Pedro se refere aos anjos, ao que Deus fez aos anjos aí? O que Deus fez? Ao pecarem, o que Deus fez? Precipitou-os no inferno e os entregou a abismos de trevas, reservando-os para juízo. O que Deus fez e o que o texto se refere é a todos os anjos? Não? Então se refere a quais? Exatamente, aos que pecaram, aos anjos que caíram do seu estado original de perfeição. A gente poderia dizer que é aquela terça parte dos anjos que caíram juntamente com o diabo. O que a gente precisa focar aqui da passagem é que em mais um outro lugar das Escrituras, a palavra abismo aparece referindo aos anjos caídos, aos seres espirituais malignos. E a última passagem que nós temos, e vamos olhar aqui, é Judas 6. Abra aí em Judas 6. Quem achar pode ler. Mais uma vez, uma passagem que se refere aos anjos. São todos? Não. São quais? Aos que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio. Então, está se referindo ao que aconteceu, a gente não sabe quando, mas muito provavelmente antes da queda do homem, mas que aconteceu em algum momento, e esses anjos criados perfeitos, então pecaram, eles que viviam na presença de Deus, pecaram e por conta disso foram expulsos daquele lugar. E aí, em relação a eles, o que Judas afirmou é que a eles Deus os tem guardado sobre trevas em algemas eternas. Aqui não aparece a palavra abismo, mas aparece a palavra trevas também, que são palavras aí sinônimas. Em Apocalipse, diz que a besta, que é o anticristo, quando depois do evangelho ser proclamado, surgirá do abismo. E nós vimos 3 passagens que se referem a esse local, e se referindo a esse local, também está associado sempre aos seres espirituais malignos. Esse lugar que João está dizendo, portanto, que a besta surgirá, sairá, é esse local que tem relação com os seres espirituais malignos. É isso que, de maneira resumida, a gente precisa entender. Que abismo, de maneira genérica, geral, se refere ao lugar não, se refere
tem relação com os seres espirituais malignos. Agora, como é isso? Não tem como a gente saber, não tem como a gente falar muita coisa, porque, primeiro, nós não somos um tipo de ser como os seres espirituais malignos. Segundo, porque a realidade pela qual a gente vive é uma realidade diferente daquela que esses seres também vivem. O fato é que isso tem relação com seres espirituais malignos. E a besta é um ser espiritual maligno. Ainda que essa figura seja uma figura humana, mas ela vai ser possuída por um ser espiritual maligno que vem desse lugar relacionado a outros seres espirituais malignos. Por que a gente tem que entender dessa forma de maneira geral? Porque, irmãos, eu já apresentei duas razões, né? Porque a nossa realidade é diferente, porque nós não somos como eles. Mas uma terceira razão, que eu acho que eu também já disse, é porque a Escritura não detalha para nós sobre essa realidade. A Escritura tem como propósito tratar sobre criação, queda, redenção e consumação. Então isso não tem nada a ver com o mundo angelical, os seres espirituais. E aí, um quarto motivo que tem relação com o terceiro é o fato de que, por uma vez que as Escrituras não tratam muito sobre isso, nós não podemos aqui, nós não temos tranquilidade para entender se de fato esse é o lugar aonde esses seres estão, habitam. Porque nós temos uma série de outros textos, por exemplo, nós lemos aqui 3 passagens aonde parece que um texto diz uma coisa e o outro vai contra aquilo que foi dito. Só para os irmãos entenderem mais ou menos o que eu estou querendo dizer, e a gente não vai se delongar aqui não. Eu só estou mostrando para os irmãos por que a gente vai apenas olhar para essa palavra que João utiliza para se referir ao anticristo, que é a besta que vai surgir do abismo, como um lugar que se refere aos seres espirituais malignos. Mas veja só, lá em Lucas, que foi o texto que nós lemos, os demônios pedem a Jesus para que eles não fossem lançados no abismo. Então, o que isso dá a entender? Que lá não é o lugar onde eles estão. Porque se eles estivessem, eles não iam pedir Jesus para que não os lançasse lá. Aí a gente tem o texto de 2 Pedro, que diz que Deus não poupou os anjos, antes os precipitou no inferno e os entregou a abismos de trevas. Então está vendo que Lucas e Pedro não tem como ser a mesma ideia? Agora, quer dizer que um errou? Não. O negócio é que tanto Jesus, quando Lucas aqui vai descrever o que aconteceu, quanto Pedro, estão falando de um assunto onde as Escrituras não têm como propósito explicar detalhe por detalhe. Então não adianta a gente ficar pensando aqui, abismo é o lugar onde o diabo, os demônios estão, eles residem ali, porque tem um texto que dá a entender que eles foram lançados na terra. Outro texto dá a entender que eles foram lançados nesse abismo. Então, não é o caso aqui a gente investir tempo para tentar entender o que não está tão claro. O que eu quero que os irmãos entendam sobre o que a gente precisa na passagem que nós estamos, é que o anticristo, que é a besta, vai surgir desse lugar que tem relação com esses seres espirituais malignos. Deu para entender aqui, irmãos, de maneira resumida? Para a gente avançar no texto. Voltando para lá, abra aí em Apocalipse novamente, só que você vai abrir no capítulo 9. Aqui João também usa mais uma vez essa palavra abismo.
Apocalipse capítulo 9, versículos 1 e 2. O quinto anjo tocou a trombeta e viu uma estrela caída do céu na terra. Então se refere aqui ao diabo, quando peca, ele é expulso da terra. E foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Então está se referindo aí também ao abismo. O nosso objetivo não é entender essa passagem, tá? É só usá-la para a gente, ou melhor, o nosso objetivo não é entender todos os detalhes desse texto. Porque para a gente fazer isso, o ideal é a gente estudar o livro de Apocalipse todo. Isso aí, se Deus quiser, a gente vai fazer futuramente. Versículo 2. Sobre esse poço do abismo, que foi dado ao diabo a chave, continua dizendo que essa chave abriu o poço do abismo, e aí veja o que tem relação com esse abismo. Quando esse abismo é aberto, e aqui a gente não vai entender todas essas outras coisas que a gente já leu aqui do texto. O que eu quero focar é nessa parte final. Que em relação ao abismo, que foi aberto, o que aconteceu? Subiu fumaça do poço como fumaça de grande fornalha, e com a fumaceira saída do poço, escureceu-se o sol e o ar. Aí eu vou ler uma citação de alguém que comentou esse texto, essa passagem aqui, que diz assim: o quadro que João apresenta é de uma fumaça densa que obscurece a luz do dia. Então, o que eu quero destacar aqui para os irmãos considerarem da nossa passagem, que é capítulo 11, versículo 7, que fala desse lugar onde a besta vai surgir, vai sair. É que, em uma outra passagem de Apocalipse, João menciona o mesmo termo, a mesma expressão, e associado a esse local, a esse lugar chamado abismo, de onde a besta vai sair, esse autor diz que essa fumaça é uma fumaça densa que obscurece a luz do dia. Então, quando a gente fala de abismo, a gente fala desse ambiente denso, de trevas, de escuridão. E a gente sabe o que é escuridão para nós, que já estivemos em locais escuros, quando acaba a luz. A gente não fica extremamente confortável. A ideia é a gente entender que esse abismo tem relação com coisas más, ruins. E aí o autor aqui, o comentarista, diz que é de uma fumaça densa que obscurece a luz do dia, obstrui a respiração, contribui para doenças, produz um mau cheiro insuportável e suja tudo o que entra em contato. Está vendo que é só coisas ruins, negativas? É como se o próprio inferno fosse liberado para desfigurar, poluir e profanar a criação de Deus. Porque esse é um lugar onde está relacionado aos seres espirituais malignos, e tudo que sai de lá é coisa boa ou coisa ruim? Só coisa ruim. Qualquer coisa que esteja relacionado a esse lugar, que tem relação com esses seres espirituais malignos, é só coisa ruim. De maneira figurativa, é isso que João está querendo dizer quando fala e menciona sobre isso aqui no capítulo 9. Continuando. Então, essa enorme fornalha serve para descrever o próprio inferno, do qual nuvens de fumaça sobem para escurecer a luz do sol e poluir o ar, fazendo com que seja quase impossível respirar. O mal é como uma nuvem densa que transforma um mundo em trevas e sufoca todos que estão respirando sem ar. Sufoca todos que estão respirando seu ar poluído. Olha só, aqui é uma maneira figurada de descrever aquilo que é característico do que esses seres espirituais malignos são.
porque eles são malignos, está associado a eles um lugar de abismo, e tudo que sai desse lugar de abismo, coisas ruins. E aí a pergunta que eu faço diante desse comentário que nós acabamos de ler aqui, aonde essa fumaça que sai do abismo, obscurece, ela tampa o sol, a claridade, torna a respiração mais difícil, torna o mundo em trevas. Pensa comigo se isso não tem tudo a ver com aquilo que é característico do que o anticristo e a besta fará. Ou com aquilo que é característico dos anticristos que passaram por essa terra. O que eles fizeram? Eles tentaram fazer com que o evangelho fosse visto ou que ele fosse tampado, obscurecido. Exatamente isso. Então essa ideia de que o anticristo, a besta, que faz parte desse local, desse lugar de abismo, de trevas, coisas más, ruins, ele sai de um lugar para que, ao sair desse lugar, aonde ele estiver, ele possa levar consigo todas estas coisas más e ruins para obscurecer o nome de Deus, para obscurecer o evangelho e tudo mais. O desafio para nós, irmãos, de olhar para o livro de Apocalipse, e não só para ele, mas de passagens que usam de elementos, figuras, né, de linguagem, é a gente entender esses aspectos que não meramente são literais. E que se a gente vai analisando, né, ao analisar, a gente vê que faz todo o sentido. Então, para a gente concluir essa parte aqui sobre o abismo, que é o local onde a besta vai sair, é entendermos que, em primeiro lugar, é um lugar relacionado aos seres espirituais malignos, que é um lugar de coisas ruins, que só tem coisas ruins, do qual a besta sai para vir para a terra, para causar aquilo que nesse local tem e é comum. Ficou claro isso aqui? Deu para entender? Voltando então para o capítulo 11, versículo de número 7. O texto diz: quando tiverem então concluído o testemunho que devem dar à besta que surge do abismo, e aí a gente já viu tudo isso aqui, agora a partir daqui. Pelejará contra elas e as vencerá e matará. João está afirmando que a besta tem como propósito sair desse lugar, que é um local mau, ruim, de escuridão, para causar coisas más e ruins. Que é o quê? Especificamente do que João diz é pelejar contra os que testemunham, que somos nós, para vencer e para matar. Quem que são esses pelos quais a besta pelejará, vencerá e matará? Quem são esses elas aí? Quem são as testemunhas? A gente já adiantou isso, mas olhando aqui para o contexto do próprio texto, os versículos 3 e 4 do capítulo 11, começa dizendo sobre duas testemunhas. Então aqui, mais uma vez, é João se referindo ao que a gente já entendeu. Quem são as testemunhas? Os cristãos, a igreja, o povo de Deus. São os que proclamam o evangelho. Só que João vai falar de maneira figurada. Ele vai se referir a nós como duas testemunhas. Versículo 3 e 4. Darei às minhas duas testemunhas que profetizem por 1260 dias
vestidas de pano de saco. São estas as 2 oliveiras e os 2 candeeiros que se acham em pé diante do Senhor da terra. Ele se refere aos cristãos como 2 testemunhas, como 2 oliveiras e 2 candeeiros. Tudo isso aqui são figuras de linguagem para se referir a nós, verdadeiros cristãos, o povo de Deus e a igreja de Cristo. Por quê? Só questão de detalhe aqui. Porque, por exemplo, por que a gente tem que entender que essas 2 testemunhas não são literais, mas se referem a toda a igreja de Cristo Jesus, a todo o povo de Deus? Porque diz que essas 2 testemunhas vão profetizar, vão aqui proclamar o evangelho a toda criatura, como a gente já observou lá no versículo de número 7. E que fica mais claro quando a gente se lembra do capítulo 24 de Mateus, versículo 14, onde Jesus disse que o evangelho será pregado em todo o mundo, certo? Então eu te pergunto, se essas 2 testemunhas se referem à proclamação do evangelho em todo o mundo, se nós entendemos isso de maneira literal, fica difícil a gente pensar que 2 pessoas vão conseguir pregar o evangelho em todo o mundo. Vocês concordam? É difícil a gente entender que isso é literal por esse motivo. Não só por esse motivo, mas também porque, por exemplo, a gente vê que no ministério de Jesus, ao chamar os seus discípulos, vocês se lembram de quantos em quantos que Jesus enviou os seus discípulos para pregar o evangelho? De 2 em 2. Se a gente olhar lá em Marcos 6,7, diz assim: chamou Jesus os 12 e passou a enviá-los de 2 a 2, dando-lhes autoridade sobre os espíritos imundos. Um outro motivo para a gente olhar para essas 2 testemunhas como todo o povo de Deus e a igreja de Cristo. Porque não só Jesus enviou seus discípulos de 2 em 2, como também a gente vai observar em outras passagens que alguns apóstolos, ou em algumas passagens é dito que os apóstolos também foram de 2 em 2. Não só por isso, mas quando a gente olha para o Antigo Testamento, e até no Novo Testamento a gente vê menção disso, no contexto do povo judeu, a sentença judicial ou uma disciplina na igreja era legitimada por no mínimo quantas testemunhas? No mínimo 2 testemunhas. E aí, vocês se lembram que no capítulo 11 de Apocalipse, versículo 3 e 4, mais precisamente o versículo 4, fala sobre 2 oliveiras e 2 candeeiros. Isto aqui provavelmente foi utilizado, João se apropriou de uma profecia de Zacarias, lá em Zacarias 4, versículos 2 e 3, que diz assim, preste atenção no que Zacarias falou. E me perguntou, que vês? Respondi, olho, e eis um candelabro todo de ouro e um vaso de azeite em cima com as suas 7 lâmpadas e 7 tubos, um para cada uma das lâmpadas que estão em cima do candelabro. Junto a este, 2 oliveiras, uma à direita do vaso de azeite e a outra à sua esquerda. Então tem uma relação daquilo que Zacarias profetizou com o que João está mencionando e dizendo sobre a besta, aonde 2 testemunhas proclamariam o evangelho nos 4 cantos da terra. Eu poderia ler aqui uma citação também de um comentarista para esclarecer isso melhor, irmãos, mas eu vou pular para a gente concluir e encerrar.
o que nós podemos recapitular do que a gente já viu até aqui, do capítulo 11, versículo 7 de Apocalipse, é que se refere a Mateus 24, 14 e 15, se refere à igreja de Cristo como instrumento de Deus para proclamar o evangelho em todo o mundo, que quando todos forem alcançados por esse evangelho, então vai surgir o anticristo, que é a besta. Ele surge, o anticristo surge do abismo, que é um lugar que se refere aos seres espirituais malignos, aonde ele vai sair para fazer coisas más e ruins ao povo de Deus que testemunha o evangelho no mundo. Ele vai pelejar, vai vencer e vai matar. É isso que a gente precisa entender. Vou ler aqui então uma citação concluindo o que a gente acabou de dizer. Quando o volume, preste atenção, quando o volume de maldade atingir o ponto máximo, então o anticristo assumirá o poder e, como consequência, o testemunho da igreja chegará ao fim. Preste atenção nisso aqui, irmãos. Olhando para os dias que nós estamos vivendo, a maldade está maior ou menor? Olhando para trás. Parece que a maldade predomina e prevalece ou não? E aí, na maneira de compreender essas passagens, um estudioso disse isso aqui que a gente leu. Quando o volume da maldade atingir o ponto máximo, então o anticristo assumirá o poder. E qual a consequência? Quando o mal prevalece, o testemunho da igreja chegará ao fim. Não porque o testemunho foi impedido, mas porque ele foi concluído. É como se fosse assim: a igreja fez a sua parte, proclamou o evangelho aos 4 cantos da terra. Ela concluiu o seu trabalho, sua missão. Mas mesmo assim, o mundo não deu ouvidos à maldade, chega ao seu ponto máximo. Aí ele continua falando: o ataque primário da besta é contra a mensagem. Porque lembra lá, qual é a ideia de abismo? Da fumaça que sai do abismo. Eu quero tampar a claridade. O abismo já é algo oposto à claridade. A fumaça atrapalha ainda mais. A fumaça causa coisas ruins. O primeiro ataque da besta é contra a mensagem, que é a luz. Secundariamente, contra os mensageiros. Ela mata os mensageiros para silenciar a mensagem. Quando ao final dos tempos os incrédulos rejeitarem a mensagem, Deus retira tanto a mensagem quanto os mensageiros. Então, qual é a ideia? É o seguinte: o mundo está em trevas. O que é a luz? Cristo, que está na sua palavra, nas Escrituras. Quem é que leva a luz ao mundo que está em trevas? A igreja que prega a palavra, que fala sobre Cristo Jesus, que é a luz. O que os tipos de anticristo vão buscar fazer? Acabar com essa mensagem que traz luz. E quando isso acontecer, Deus vai permitir, porque o que tinha que ser feito, foi pregado, foi anunciado. Então Deus vai permitir que a mensagem e os mensageiros sejam retirados, permitindo que o anticristo mate os santos. Não é uma predição literal de que todo cristão fiel será morto de fato. A gente não pode pensar que são 100% dos cristãos, com aquilo que João está dizendo, que a besta, quando sair do abismo, vai pelejar, vencer e matar. Ele não está se referindo a todos os crentes morrerão. Todos serão perseguidos, mas nem todos morrerão. O fato é que
Você sabe se você foi escolhido para ser morto por causa do evangelho ou não? Não dá para saber. Mas pode ser que sim. E aí, o que é o ponto que a gente precisa considerar, que a gente falou um pouco disso na semana passada? É que ainda que não sejam todos os crentes que vão morrer por causa do evangelho, ao serem perseguidos pelo anticristo e a besta, ou a besta, é que eu não sei se eu vou ser ou não. E não sabendo se eu serei ou não, eu preciso me preparar caso eu seja. E esse é o ponto. Porque nem sempre é isso que passa na nossa cabeça. Nem sempre, irmãos, é esse aspecto que a gente considera sobre o que é ser cristão. Geralmente a gente entende que o que é ser cristão é ser filho de Deus, é ter salvação, é ter alcançado as bênçãos que Cristo conquistou para nós na cruz, é de saber que o nosso Deus é todo-poderoso, é de saber que Deus é aquele que faz a gente prosperar, pode fazer a gente prosperar. A gente só olha para o cristianismo nas coisas boas, positivas, mas muitos de nós desconsideramos o fato de que ser cristão significa o quê? Estar preparado para morrer por causa da sua fé. Qual é o evangelho que muitas igrejas têm pregado hoje em dia? É um evangelho onde prepara os crentes para morrer? Um evangelho que prepara os crentes para uma vida boa, confortável, uma vida eterna na terra? Viver o céu na terra. Oi? É preparado para vencer. Derrota, sofrimento, dificuldade. Está vendo como que isso é problemático, irmãos? Porque se a gente leva a sério as Escrituras e crê que ela é palavra de Deus, o que Deus está dizendo para nós? Que ser cristão não significa só as coisas boas, mas significa que talvez eu vá morrer por causa da minha fé. Porque Deus escolheu que assim será. E aí a pergunta que eu faço é, a gente entende dessa forma que o cristianismo é isso? E se a gente entende, a outra pergunta que a gente tem que fazer é, você está preparado para morrer por causa da sua fé? Ou será que a gente é exatamente como Pedro? É só apertar que a gente diz, eu não sei quem é Jesus. Pedro, esse mesmo Pedro que negou Jesus, lá na sua primeira carta, capítulo 2, versículo 21, disse assim: porquanto para isso mesmo fostes chamados. Presta atenção nisso, irmão. Isso aqui, muitos crentes não leem, não dizem. Para que nós fomos chamados? Para ser como Cristo. Ele vai dizer, pois que também Cristo sofreu. Para isso mesmo vocês foram chamados. Para imitar a Cristo. Mas presta atenção, não é para imitar a Cristo só nas coisas boas. É para imitar a Cristo naquilo que Ele também sofreu nesse mundo. E Ele morreu. Pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguir os seus passos. Se a gente é crente imaturo, a gente pega a parte final do versículo e se apropria dela. Ah, Deus está dizendo que nós devemos seguir os passos de Jesus. Você tem que ler o resto. É seguir os passos de Jesus, de saber que inclusive pode ser que você morra pela fé como Ele morreu. O problema é que nem sempre a gente pensa nisso, nem sempre a gente entende dessa forma. O problema é que a gente não está preparado para morrer pela nossa fé. E o problema é que, por muitas vezes, a gente tem medo daquilo que a gente possa viver, por causa da nossa fé. A gente é como Elias, lá no capítulo 19 de 1 Reis, que teve medo, ousadia antes de matar 450 profetas de Baal, mas depois teve medo de uma mulher. E aqui o problema não é ser mulher ou homem, mas teve medo de uma pessoa,
E aí ele foge, ele se esconde com medo de morrer, achando que Deus o havia abandonado. E aí Deus estava com ele, e estava com ele de que forma? No sussurro do vento. Mas Deus estava com ele. Ele não estava só. E é isso que a gente precisa aplicar à nossa vida, ao nosso coração. A gente começou aqui no início, irmãos, na liturgia, falando sobre esse problema que nós temos de medo das coisas, porque a gente se esquece que Deus está conosco. Deus está conosco. Ainda que a gente tenha que morrer pela nossa fé, Deus está conosco. Deus é aquele que em Cristo é o Deus conosco e prometeu que até a consumação dos séculos estaria conosco. Então a gente não precisa ter medo, mas o fato é, hoje, como testemunha nesse mundo do Evangelho, nós estamos preparados para morrer pela nossa fé ou não? A gente precisa refletir nisso. E saber que talvez este seja o nosso destino. E se preparar. Amém? Ficou alguma dúvida, irmãos, do que a gente viu aqui do capítulo 11, versículo 7? Alguém quer colocar alguma coisa para considerar? Perguntar? Isso significa que os irmãos entenderam tudo. Certo? Aí o que a gente faz? Quinta-feira que vem, eu vou perguntar para os irmãos. Tá bom? Vamos orar. Agradecer a Deus por Cristo Jesus, o Emanuel. Aquele que está conosco. E há de nos sustentar. E que de fato a gente não tenha medo. Esteja preparado para, se for o caso, morrer por amor a Cristo Jesus. Vamos colocar de pé? Te louvamos, ó Deus, e agradecemos por Tua palavra, que revela quem o Senhor é e o que Jesus fez por nós. Ela instrui o nosso coração e nos faz, ó Deus, nos incentiva, ó Deus, nos auxilia a ser maduros o suficiente para entender o que significa ser cristão. É ter a plena certeza da salvação, da vida eterna. Mas é de não esquecer que às vezes a maneira como nós vamos alcançar a vida eterna, chegar lá, pode ser sofrendo perseguição, pode ser sendo vencido, pode ser sendo morto por causa da fé. Mas que, ó Deus, independentemente do destino que o Senhor escreveu para nós, o Senhor trabalhe na nossa vida e no nosso coração, para a gente ser maduro, para a nossa fé, ó Deus, ser forte o suficiente, para que a gente não tenha medo, para que a gente possa, meu Deus, ser fiel, encontrado fiel todos os dias da nossa vida, ainda que a gente morra por causa da nossa fé. Que, ó Deus, assim seja sobre a nossa vida como teu povo, que o Senhor tenha misericórdia de nós. Nos prepare, ó Pai, nos ajude, em nome de Jesus. Amém. Irmãos,